Deve estar pensando assim, o que esse piá vai falar de vigilância? É. Os caras chamaram estagiário aqui pra ficar falando negócio. Ai, tchê, sacanagem, né? Mas é bom começar rindo, né? Gente, eu acho que o... Só pegar um negócio aqui. Aqui, ó. Bom, eu sou o Rafa. Muita gente me conhece como Rafinha. Acho que é pior ainda, né? Porque o cara já né? Enfim. E eu tenho uma empresa, uma consultoria, inclusive, muito legal vir depois da galera da Beta House, que a gente está junto ali, trabalhando com os mesmo propósito, no mesmo mercado. Assim, conheço o Felipe, que é o sócio dele. Então a gente já tem uma relação legal. E a ideia é que eu traga um pouco da minha história, assim. Mas... Tá, parei com essa brincadeira, mas enfim. Gente, eu sou o Rafa, esse sou eu, gosto de trazer algumas imagens para falar um pouquinho de mim antes de começar a palestra. Eu sou um cara que gosta bastante de viajar, parece um pouco clichê falar disso. Mas essa primeira foto, por exemplo, foi uma viagem que eu fiz para o Peru com a minha namorada. A gente foi de ônibus, tá eu e ela na foto. E aí eu trago outras fotos também, assim, tem ali... Eu pratico natação, faz 2 anos que eu não treino, mas é legal colocar. E tem uma cadelinha chamada Belinha também. Eu gosto de trazer essas coisas para me relacionar um pouquinho mais com o público. Quem tem cachorro já, que legal, né? Enfim, tudo mais. Né? Mas sou formado em EDM, com foco em design pelo Tec de Monterrey, mestrado no IED em Barcelona, enfim, tem um monte de coisa legal. E esse mais ou menos foi o currículo que vocês devem ter lido, assim, né? Quando viram lá a minha bio, assim. Mas eu fundei a Point, há 5 anos atrás, que é a minha empresa. A Point, eu falo que é o pior naming do mundo, que vem de PowerPoint. Era uma empresa que era focada em apresentações e hoje trabalha com transformação cultural. Não vou entrar no assunto de como isso aconteceu, mas basicamente hoje a Point tem como propósito impactar pessoas para transformar organizações. Então a gente trabalha basicamente com cultura organizacional e inovação. Esse é o nosso foco, com esses 3 serviços, inovação, cultura e cursos. Vários clientes, enfim. Mas o papo de hoje é sobre gerações. Eu acho que quando me convidaram para falar sobre gerações, eu fiquei pensando assim, cara, o que são as gerações, afinal de contas? Né? Porque às vezes nos contratam na Point lá, porque, gurizada, né? Vamos contratar essa gurizada, eu quero estar do lado da gurizada. Né? Mas, tipo assim, será que é a gurizada mesmo? Né? Será que é uma questão do ano que eu nasci? Será mesmo? Será que é assim, o cara nasceu em tal ano, ele tem tantos anos, será que é ele que vai ser o cara inovador? Né? Eu acredito muito que existe uma questão maior do que a questão geracional, que é a questão do momento em que a gente vive hoje, né? Do mundo que a gente vive hoje, que é um mundo diferente do mundo que a gente vivia em anos anteriores. Mas as gerações em si, se vocês pensarem, os ciclos de vida eles acabam se repetindo de alguma maneira. Tem uma teoria, não sei se vocês já ouviram falar do Rudolf Steiner, né, da antroposofia. Sim, né, enfim, eu gostei. Que é uma vertente da filosofia, e ele fala sobre setênios, né, que são ali os ciclos de 7 anos da vida. Eu não sou especialista em antroposofia, mas eu queria muito trazer isso, porque isso está mexendo mais com a minha cabeça sobre gerações. Né. Rudolf Steiner ele traz esse gráfico. Eu trouxe essa imagem, peguei na internet para poder mostrar. Mas, basicamente, ele fala que a vida se divide em vários ciclos de 7 anos e que dentro desses ciclos a gente tem características e coisas que acontecem na nossa vida. Então, por exemplo, lá dos 0 aos 7 é o ciclo onde a gente tem muito contato com a nossa família. Certo? Então, tudo para a gente é a família. Nós somos muito pequenininhos, lá, enfim, criancinha, nenê. Pai, mãe, irmão, avô, tudo é família, família, família. Lá dos 7 ao 14 é a escola. Eu começo com os meus amiguinhos na escola, começo a me relacionar com meus pares, enfim, escola, professor. O professor tem um papel muito importante, enfim. Né? Lá dos 14 aos 21 já é os amigos. Então a gente já começa a falar com os nossos pares, né? A adolescência e tudo mais. Então a gente começa a ter... Eu, por exemplo, estou ali dos 21 aos 28, que se chama a fase do centauro, né? Que é uma pessoa que tem muita potência. Por que ele fala do centauro? O centauro é 30% homem, 70% cavalo, então ele tem muita potência, quer muito explorar as coisas. Provavelmente, muitos de vocês passaram por centauros, são centauros, enfim. Nessa época, também têm ou tinham muita potência. Também queriam explorar o mundo. Também queriam passar por isso, conhecer novas coisas. Né? 28 aos 35 é a conquista de um lugar. Depois do centauro, a gente quer conquistar o nosso lugar. Né, quer conquistar o nosso nome no mundo. Normalmente é quando a gente começa a casar, ter filho, comprar apartamento, 28, 30 e por aí vai. Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque para mim
ciclos de vida, eles se repetem de alguma forma. Claro que a gente tem ali uma leve transição, assim, não necessariamente vai ser nessas idades e tudo mais. Mas o que diferencia as gerações hoje, na verdade, é que a gente vive num mundo que é tão conectado e que a tecnologia, a tendência, faz com que as fases da vida se antecipem. Pense bem. Tem um guri de 20 e poucos anos aqui falando para vocês, dando uma palestra sobre essas coisas. Talvez, antigamente, isso não pudesse acontecer. Ao mesmo tempo, eu vou entrar numa viagem, tá? A criação dos jovens de hoje em dia, basicamente por uma questão de ter mais acesso a coisas, da gente ter mais acesso à economia, né, mais acesso ao trabalho, ao estudo e tudo mais, também tem uma criação familiar que faz com que as fases da vida muitas vezes se alonguem. Ou seja, a minha geração está saindo mais tarde de casa. Concordam? Né? Está ficando mais em casa, está saindo mais tarde. Mas, ao mesmo tempo, é uma geração que tem mais acesso e que é precoce em muitas coisas. Então, vocês conseguem entender esse mundo que a gente está vivendo agora? Não consigo entender, né? Não tem como a gente rotular, gente, e dizer assim, o cara que nasceu nos anos 90, ele precisa de feedback. E ele precisa de reconhecimento. Quem aqui nessa sala não precisa de feedback e não precisa de reconhecimento? O cara que nasceu agora é um nativo digital. É o youtuber. Tudo ele coloca no YouTube e tal. Não sei o quê. Né? Ele é inovador. Tá, agora todo mundo que tem 20 e poucos anos é inovador. Todo mundo. Né? É a mesma coisa assim a gente falar que uma pessoa de 50, 60 anos não pode empreender. É um rótulo isso. Certo? Seguindo, gente. Qual é o verdadeiro impacto geracional nas nossas relações? De que adianta a gente rotular as pessoas pela fase do ano que ela nasceu? Na verdade, as pessoas podem... Se ouviram falar a frase, ele é um velho novo, um jovem velho, né? Um jovem velho. A gente dizer que um jovem de 18 anos vai fazer um concurso público, por exemplo. A gente rotula ele. Ou uma pessoa que está saindo do trabalho com 50 anos vai empreender. A gente rotula ela também. Nossa, mas com essa idade? Vai largar tudo, né? Vocês entendem? A gente começa a entrar numa vibe de tentar rotular as pessoas pela idade delas. Quando, na verdade, a gente devia pensar nos interesses que elas têm. Ponto. E nas características delas. Gente, já ouviram falar de mundo VUCA? Não sei se falaram disso já hoje. Que todo evento, todos os palestrantes falam de mundo VUCA. Né? Mas o mundo VUCA, basicamente, é aquele mundo conectado, etc., incerto, complexo, né, volátil, etc. Para mim, nesse mundo VUCA, a nossa questão, em termos de liderança, ela não é uma questão geracional. Tá? Ela é uma questão de como o líder, cada vez mais, se relaciona e entende as pessoas que estão no time dele. Como que esse líder, cada vez mais, está em contato com as pessoas e entende seus interesses para poder liderar essas equipes. O papel do líder muda. Porque hoje as pessoas, tu está trabalhando com pessoas que têm interesses, cabeças, mindset diferente. O que eu estou falando aqui é modo de pensar. Não é porque eu nasci nos anos 90 e tu nasceu nos anos 80 que a gente vai ser diferente. Inclusive, eu posso ter o mindset dos anos 60 e tu pode ter o mindset dos anos 2000. Gente, eu trouxe 4 palavrinhas que para mim fazem muito sentido quando eu falo do novo papel do líder. Tá? Para mim, o novo papel do líder é ser empático. Quando a gente fala de empatia, a gente falou bastante antes na outra palestra. Empatia, eu consegui pelo menos entender o que o outro está passando, o que o outro está sentindo. Não é assim, eu sei pelo que tu está passando. Não, tu não sabe. Porque é eu que estou passando. Né? Mas eu entendo e eu acolho aquilo que tu está sentindo, que tu está passando. Isso é válido. Isso é empatia. Né? Eu poder entender para poder ajudar a pessoa. Colaboração. O líder colaborativo, aquele que pega junto, que vai na ponta, que ajuda as pessoas, e que não fica simplesmente numa cadeira gerencial, longe da operação. É isso que as pessoas precisam. Proximidade. O líder guia, se vocês procurarem depois perfis de liderança do Daniel Goleman, que é um psicólogo americano, vocês vão ver, ele tem lá os 6 perfis de liderança, e tem um deles que é o autocrático, que é o líder que fala aonde a gente tem que ir, e fala assim, agora vamos. Como é que tu vai fazer, eu não sei. Mas ele está junto. Ele está junto. Ele é o guia. E para mim, principalmente, o líder situacional. O líder é um líder para cada um.
A principal habilidade do líder de hoje é o quê? Flexibilidade. Como é que eu entendo o perfil de cada pessoa do meu time e eu sou um líder diferente para cada um deles. Porque tem pessoas, e não é porque ela nasceu em tal ano ou e tem tal idade, que vão precisar de mais instrução. Tem pessoas que tu vai poder deixá-las mais livres, elas vão poder seguir o caminho delas e alcançar os objetivos. Faz parte do líder poder entender como que ele balança esse perfil dele. Ser líder é bem fácil, né, gente? Na verdade. Essa é a grande verdade, né? Quando a gente fala de desafios das organizações, e a Point ela vem trabalhando muito dentro de grandes empresas, assim. Nossos 2 maiores clientes são empresas mais antigas, assim, que é a Yukon, que faz parte do grupo Renner, e a Gerdau da usina de Sapucaia, aqui pertinho. E quando a gente fala de transformação cultural, e foi muito legal a fala do Roberto anterior, que ele falou sobre consistência, né? A gente não consegue trabalhar a transformação cultural e a mudança dentro das empresas, da liderança, para poder trabalhar com as gerações e com perfis de pessoas diferentes. Se a gente for lá e der uma palestra, uma vez na vida na empresa, e falar assim, agora vai mudar. Né? Contrato o Rafael para dar um workshop sobre liderança facilitadora. E aí o Rafael vai voltar lá quando? O ano que vem, depois de 1 ano. Mudou alguma coisa? Não. Por quê? A criação de espaços de confiança que a gente fala, né? A criação de espaços de confiança, essa transformação cultural, ela dura tempo. Para transformar uma liderança que foi construída de um histórico, né, da academia lá, como a gente aprende a liderança, até agora, que está há 30 anos lá fazendo o mesmo tipo de liderança, demora 2, 3, 4, 5 anos. A Mercury está passando por um processo de transformação que faz 8 anos já que os caras estão no processo. Criar espaços de confiança onde as pessoas possam ser elas mesmas. Isso é o maior desafio. Independente da idade que eu tenho, independente do meu perfil, eu preciso ser eu. Quando eu passo a catraca da empresa lá, enfim, eu não boto uma máscara, eu não mudo, eu sou eu. E o meu líder sustenta um espaço onde eu possa ser eu mesmo. Faz sentido isso para vocês? Certo? Que antigamente a gente tinha que trocar nossa cara, né, para entrar na empresa. Opa, até hoje, na verdade, inclusive, né? Em muitas empresas. Gente, qual é o papel da liderança nesse sentido? Sustentar e acolher esse espaço. Se tu não é uma pessoa que consegue lidar com perfis diferentes, tu não é uma pessoa que consegue ser flexível, vai ter que desenvolver essas habilidades para ser um líder. O líder que a gente precisa hoje, que é o que sustenta esses espaços onde a gente pode ser nós mesmos. E outra coisa, gente, fazer sentido. Eu acho que nunca se falou tanto em propósito. Eu acho uma baita de uma buzzword, assim. Para mim, propósito nada mais é do que fazer sentido para as pessoas que estão dentro da organização. Se a empresa está escrito, se tem uma frase, se não tem, se tem valor escrito, se não tem quadrinho na parede e tudo mais, não importa. O papel do líder que trabalha com N gerações é fazer com que as coisas façam sentido para as pessoas. Se não está fazendo sentido, meu velho, não vai funcionar. A pessoa não vai trabalhar feliz. Tem que fazer sentido. E quando eu falo de propósito, não é assim, nosso propósito é mudar o mundo. Não, cara, o propósito pode ser uma coisa muito prática aqui. Faz muito sentido para mim fazer isso aqui que eu estou fazendo agora. Porque é o meu momento de vida, é o ciclo que eu estou passando e por aí vai. Eu acho que para mim, eu trago esses 2 slides do começo. Eu vou até acabar com 5 minutos antes, eu posso até, adiantei o evento para vocês. Por que eu trago esses slides, gente? Porque num evento é muito comum as pessoas subirem no palco e falarem tudo que elas já fizeram, e tudo que elas já conquistaram, onde é que elas estudaram, e por aí vai. E dificilmente você vai encontrar alguém que traz ali, que namorou a lhama no Peru, e que tem uma cadeirinha chamada Belinha, e por aí vai. Porque isso dentro das organizações ainda não é possível. Porque a gente não pode ser nós mesmos dentro da empresa, a gente tem que ser um currículo. E esse é o problema. Independente da geração que eu vim, que eu sou, a idade que eu tenho, meu interesse, eu preciso ser eu mesmo. E a empresa precisa me acolher do jeito que eu sou. Obviamente não é aquela coisa da Gabriela, né? Assim, eu nasci assim, eu cresci assim, né? Claro que não, né? A empresa tem a cultura dela também e a pessoa precisa se adaptar. Mas como que a gente cria esse espaço onde as coisas se adaptam e se conectam? A empresa e a pessoa se conectando e tendo acordos. Para mim é muito mais legal eu ser esse cara do que eu ser esse cara.
Gosto muito mais desse cara aqui. Até porque ele nada, eu não nado mais, mas enfim. Gente, para mim é muito legal eu subir num palco e poder falar que eu tenho essas coisas e que eu faço essas coisas, e eu não precisar mais dar tanto valor para isso. Né? Eu subir no palco e fazer uma piadinha sobre a minha idade, dizer o que o estagiário está vindo falar aqui, né? E poder trazer algum mínimo conteúdo de valor para vocês, porque não importa a idade que eu tenho e não importa mais o ano que eu nasci. Importa se eu tenho um conteúdo legal para trazer aqui, se vocês acolhem ele de uma forma bacana também. Gente, eu vou deixar uma referência para vocês, que foi uma das referências que mudou a minha vida, em termos de gestão de pessoas. Existe um empreendedor americano chamado Gary Vaynerchuk. Inclusive, ele vai estar em Florianópolis, num evento chamado RD Summit. E ele tem uma agência chamada VaynerMedia. Nessa agência, ele tem umas 700 pessoas. E a diretora de RH dele se chama Clory Silver. Se vocês botarem no YouTube, Clory Silver, tem um vídeo dela que se chama Chief Heart Officer, que ela é a diretora de coração da empresa. E ela fala que o papel dela é trabalhar para e com as pessoas. Ponto. Esse vídeo tem 14 minutos, eu choro compulsivamente nos 14. Tá? Porque ele faz muito sentido para mim. E ele é uma das inspirações para todas essas falas que eu trago aqui hoje. Ok, gente? Vamos conversar, na verdade, que eu acho que vai ser melhor. Obrigado. Parabéns, cara. Pega aqui. Cara, que excelente. Eu achei que era o estagiário mesmo da empresa. Não, quando eu subi, tu ficou me olhando e fiquei assim... Eu fiquei o cara do som que veio arrumar alguma coisa. Nada contra o pessoal do som ali. Fiquei muito mesmo. Respeito. Mas eu pensei, nossa, a gente já trouxe duas crianças, que é a Samila aqui e a Luciana, né? Elas estão ali, a gente colocou uma corda com nó para elas não se perderem, elas ficam segurando. Isso. Agora tu senta ali com elas no Espaço Kids. Mas, cara, que excelente. Tem o cardápio Kids do Coffee. Muito obrigado pela tua participação. A gente tem aqui algumas perguntas pessoal. Sempre se pergunta qual é, enfim, a competência que precisamos, qualquer coisa que a gente precise para ser líder. Mas a pergunta dela é quem é esse nós que precisa? Quem são essas pessoas que precisam encontrar essa essência para chegar nesse mindset que tu abordou para a gente agora? Legal. Quem é o nós? Quem é o nós? Não é o quê, mas o nós. Tá? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo até interpretar quem é o nós. Uma coisa filosófica, né? Eu acho que tem uma questão, assim... eu acho que todos os eventos vêm falando muito sobre liderança. Líder. E muita gente não quer ser líder. E não quer ter esse papel. Tá? Eu acho que, começando a frase... Tem pessoas que têm a vocação para ser líder e tem pessoas, líder de pessoas, tá? Gestão de pessoas. E tem pessoas que não, e que vão ser especialistas, técnicos, e que está tudo bem. Todo mundo tem o seu papel dentro das organizações. Pegando isso, quando eu falo de nós, eu falo dos dois perfis. Eu não estou falando só do perfil de gestão de pessoas. E quando eu falo do nós, eu falo o que essas pessoas precisam fazer antes entender o que elas querem para elas mesmas, para depois poder entender quem que elas vão ser dentro da organização. Eu não estou falando de abraçar a árvore e fazer yoga no trabalho. Tá? Eu estou falando exatamente sobre minimamente entender Então, te foca nas habilidades que tu precisa para ser uma pessoa mais técnica. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de autoconhecimento, gente. Eu falo muito, né? A gente não entrega o que a gente não tem. Ou seja, primeiro precisa te conhecer um pouquinho, saber o que tu tem dentro de ti, o que tu entrega, para depois poder ir para o outro e aí sim entregar para o outro. A gente fala muito sobre... O Rudolf Steiner, inclusive, traz, né? A antroposofia é uma vertente que fala sobre a gente poder se conhecer para poder viver melhor no mundo. Essa é a lógica. Se tu não sabe o que tu quer, para onde é que tu quer ir, tu não vai viver melhor e aproveitar o mundo da forma como ele deve ser. Agora, só tem um parênteses, né? Cultura, gente, não existe a cultura errada. Existe a cultura daquela organização. Se a cultura daquela organização é hierárquica, focada em vendas e trabalha 12 horas por dia, talvez não seja o teu lugar.
lá dentro? Essa é uma reflexão legal. E quando eu falo de nós, é de novo. Nós. O que tu tá pensando para ti mesmo para poder te dizer assim, cara, não é a empresa, na verdade sou eu, esse não é o meu lugar. Faz sentido? Às vezes Totalmente. eu vou e... Total sentido. Tem outra colega que falou assim, tenho 23 anos, sou formada há 1 ano e tenho grande dificuldade em liderar uma equipe em que todos são mais experientes que eu. Do teu ponto de vista, como os colegas farmacêuticos da era digital, os nativos digitais, podem fazer para que os mais experientes deem valor para toda essa potência? Legal. E isso é uma coisa que não só na farmácia, aqui na indústria de vocês, mas em todos os mercados isso acontece, né? Cada vez mais lideranças mais jovens dentro de organizações. Fiquei feliz com uma pessoa mais nova que eu no evento. Mas eu acho que tem uma questão, eu acho que falando do meu lugar, assim, de colocar uma pressão em ser liderança e ser liderança durona, né? Assim, eu não posso mostrar que eu estou sendo vulnerável, porque senão vão tripudiar em cima de mim. Quando, na verdade, com a vulnerabilidade, tu ganha espaço de confiança. Qual é a minha dica? Já sentou com essas pessoas um dia, falou assim, cara, eu não quero falar de trabalho com vocês, eu quero trazer uma coisa. Eu me sinto assim, me sinto desse jeito, angustiada, porque eu tenho 23 anos, acabei de me formar, vocês são muito mais experientes que eu aqui nas áreas onde vocês atuam, mas eu sei que eu posso entregar um valor, eu quero entender qual é a barreira que está acontecendo entre nós para que a gente possa trabalhar colaborativamente de uma forma melhor. Ponto. Será que isso acontece nas empresas, nas organizações? Não. Já ouviram falar do conto do cavaleiro? Que o cavaleiro... como é que é o nome? Agora esqueci. Mas é um livrinho bem pequeno. O Cavaleiro na Armadura. O Cavaleiro na Armadura. Procurem o Cavaleiro na Armadura. O Cavaleiro na Armadura é a história de um cavaleiro que ficou tão preso na sua armadura que ele não conseguia mais tirá-la. E quando eu falo de armadura a gente se enrijecece, a gente fica enrijecido no ambiente de trabalho. De que forma tu tira essa armadura e fala para as pessoas, cara, aqui ó, sou eu, tenho sim esse problema, estou com dificuldade, eu quero a ajuda de vocês para a gente poder trabalhar melhor, como que a gente pode fazer. Parece simples, né? E é simples, né, se a gente pensar. Se a gente pensar, é simples, e é a verdade. E a primeira... E existe um risco. Existe isso as pessoas dizerem assim, fraca, né? Existe. Será que é o lugar que tu quer trabalhar? Não. Será que são as pessoas que tu trabalhar junto? Eu acho que vale as reflexões, né? Excelente, Rafinha. Rafinha tem conteúdo, gente. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado.